coração, com toda a minha força, para que eu possa entender e viver o propósito dele para a minha vida. E como eu faço isso? Como eu vou entender esses propósitos? Jeremias também vai nos dizer, 33:3. Aqui está dizendo como eu vou entender. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu só posso entender o que eu não sei se eu buscar em quem sabe. Eu não vou buscar uma informação ou um recurso com quem não tem para oferecer. Então, se algo que eu não sei, ali está dizendo, clama-me. Clamar é falar da alma, é colocar o coração, clamar, como aquele cego que quando vê a oportunidade que Jesus está passando, ele levanta daquela situação de mendigo e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para, ele não vai te atender, alguém dizia. E o cego, mais que clamava, mais alto. E o que acontece? Jesus para e manda vir o cego. Responder-te-ei. O que queres que eu te faça? Anunciar-te-ei coisas grandes. Aquilo era muito grande. A medicina não podia. Coisas grandes e firmes. Firmes no sentido de que é duradouro. Que não sabes. Ele, então veja. E ele viu. Então eu preciso enxergar coisas que eu não estou vendo. Eu preciso contemplar aquilo que meus olhos espirituais, a minha vida ainda não conseguiu contemplar da grandeza de Deus. Eu preciso buscar nele, na fonte inesgotável, para eu entender qual é o propósito. O povo de Israel, que Moisés vai conduzir, é um povo que não entendia o propósito de Deus. Uma das coisas que esse povo tinha de característico era de murmurar. Em cada situação que eles vão vivendo e eles veem as coisas apertando, as dificuldades chegando, eles murmuram. E a murmuração é o louvor a Satanás. Vou falar de novo. A murmuração é louvor a Satanás. Quando você empresta os teus lábios para murmurar, você não está engrandecendo Deus. Você está engrandecendo a obra do mal. E quem murmura, quem se dá a vida, ele retarda o propósito de Deus. Ele não consegue avançar no propósito de Deus. Ele começa a viver rodeando em um ponto só, fixo. Ele não avança, porque ele não consegue fechar os seus lábios para murmuração e abrir os seus lábios para adoração. Ele sente a necessidade de murmurar das circunstâncias. Será que Deus não está me vendo? Será que Deus me fez nascer para sofrer? Por que fulano tem e eu não tenho? Esses questionamentos são questionamentos contra Deus. É como se eu estivesse me colocando numa posição de alguém que possa cobrar algo de Deus. Isso é murmuração.
reclamação. E com isso eu retardo aquilo que Deus tem para mim. Eu espero e acredito que eu não estou falando aqui com ninguém que queira retardar o propósito de Deus para a sua vida. Eu acredito que eu estou falando com pessoas que estão ansiosamente esperando viver cada segundo do propósito que Deus tem para a sua vida na terra. E uma das lições que nós precisamos colocar no nosso coração nessa noite é que os nossos lábios não podem se abrir para murmurar e reclamar. Que a gente precisa confiar num Deus que disse que cuidaria de nós, que dirigiria a nossa vida, que guiaria os nossos passos. Se é Ele que falou, pois está na sua palavra isso, por que eu estou reclamando então? Por que eu estou murmurando então? Se a palavra dele é imutável, ela é errônea, ela não erra, é inerrante. Ele fala, ele cumpre. Eu preciso aprender a descansar, enquanto não estou vendo o propósito dele cumprir. Mas confiar que ele está pronto a cumprir. Uma coisa que eu preciso pensar, que eu preciso aprender a guardar a ação dele na minha vida, com paciência. Lamentações 3:26 diz: bom é ter esperança e aguardar em... Vocês podem repetir? Aguardar em a salvação do Senhor. Se tem um negócio que adora a Deus, se chama silêncio. O quê? Quando você aprende a adorar o Senhor com silêncio. Quando você aprende que os teus lábios, cerrados quando a razão te dá o direito de falar. Quando você consegue fechar a tua boca, quando aquilo que parece ser justo aos teus olhos é falar, é reclamar, é dizer. Quando a gente silencia e aguarda com esperança, a salvação vem do Senhor. A gente precisa aprender a quietar. Se a gente tem confiança de que Ele está trabalhando, a gente precisa ficar em silêncio. Porque coisa ruim é alguém falando quando alguém está trabalhando. Se teu Deus está trabalhando, meu irmão, não incomode Ele mais com esse assunto, só o adore. Só diga: eu sei que o Senhor é maravilhoso, eu sei que o Senhor cuida de mim. Continue agindo com os teus propósitos, continue cumprindo os teus desejos. Eu sei que eu não estou vendo, mas o Senhor é maravilhoso, e ao tempo certo eu vou ver. Aleluias, aleluias. Mas com tudo isso eu preciso te perguntar: você sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? Você não precisa me responder. Você tem que responder para você. Você já sabe, você descobriu, você entendeu o que Deus quer de você nessa terra. Ele quer alguma coisa. Você não nasceu por acaso. Nasci. Não, não existe isso. Há um propósito de Deus. E o homem tem dois caminhos: ou segue para o propósito, ou foge do propósito. Moisés
desde o seu nascimento, tinha um propósito de Deus. Vocês sabem, os irmãos sabem, que Moisés nasce no Egito. O povo de Deus está sendo escravizado no Egito quando Moisés nasce. São milhares de pessoas. E a sua família, Arão, Joquebede, sua mãe, tem seu filho, seus 2 filhos, Arão e Miriam, e nasce Moisés. E naquele momento, o faraó estava desesperado com o crescimento do povo de Deus. Estava com medo de que eles crescessem e dominassem a sua nação. E ele começa a matar meninos. As parteiras, elas tinham já um compromisso com o governo. Era uma lei instituída pela nação. Nasceu menino, mata. Não pode viver. Mas Deus age no coração de 2 parteiras e elas permitem que Moisés não morra. Joquebede, ela esconde Moisés. Um milagre, porque esconder uma criança é algo, né? Como é que esconde o choro de um bebê? Mas chega um momento que ela vê, não tem jeito. Deus vai guiar, Deus deu, então Ele vai guiar. E ela coloca à margem do rio Nilo um bercinho betumado e vai cair na mão da filha de Faraó. E esse Moisés agora vai ser criado dentro do palácio. Isso era propósito divino. Deus queria Moisés ali. Por quê? Todos nós temos que passar por 2 escolas. Uma escola é a escola do palácio. Ela é necessária. Moisés precisava crescer, ser preparado no palácio da maior potência. É como se hoje um menino fosse ser criado na Casa Branca, a maior potência mundial, os Estados Unidos. Naquela época, a maior potência era o Egito. A capacitação que alguém poderia ser criado dentro da Casa Branca é impensável. E Moisés vai ser criado dentro do palácio para ter uma preparação de habilidades tremendas, sabe? A maior delas, escrever. Se ele não tivesse aprendido no palácio, como é que a gente ia ter esse texto? O Pentateuco foi ele que escreveu. E ele dominou a escrita na onde? Crescendo dentro do palácio. Então há habilidades, as coisas que você passa, mesmo quando você não está entendendo o propósito de Deus na tua vida, mas é Ele guiando a tua vida, te preparando, te alicerçando em áreas que você nem entende, mas que vai te levar a viver o propósito dEle na terra. Esse tempo não é um tempo de sofrimento, é um tempo de aprendizado, de coisas que você nem imagina que você pode aprender. Foi 40 anos dentro do palácio. Ali Moisés cresceu nessa escola, aprendeu a ser próspero, a administrar alimentos, bens. Ele iria precisar um dia. Ele estaria liderando uma multidão, milhares de pessoas. Exército, ele se torna, diz Flávio Joséfo, um grande general. Venceu batalhas. A Bíblia não conta sobre esse tempo da vida de Moisés, mas Flávio Joséfo, um historiador contemporâneo à vida de Jesus, hebreu, conta isso.
São momentos que você não sabe, mas Deus está te moldando. Está no palácio. Aí você não entende, mas para que eu estou aqui? Chega um momento que ele fala assim, mas não posso ficar aqui, poxa. Meu povo está lá sofrendo, construindo pirâmides, amassando barro para fazer tijolo. E eu estou aqui no palácio, não entendo o porquê disso. Ele não entendeu a escola do palácio, mas necessária. Talvez você está numa fase da tua vida que você não está entendendo o porquê. Você não está compreendendo o porquê disso. Só que te aprenda. Ele é o general. Ele que governa a tua vida, Ele está regendo a tua história. Só aproveite o momento, viva um dia de cada vez. Vai aprendendo as lições desse momento, porque talvez a escola do deserto você não passou ainda. E é necessário. A do palácio, a gente não entende, não compreende. Mas a do deserto a gente sofre. José do Egito também, antes de Moisés, ele soube aproveitar os 7 anos de vaca gorda. Ele soube administrar. Porque quando chegou o tempo da seca, do deserto, o que ele aproveitou dos 7 anos de vaca gorda, deu para sustentar um mundo salvar o mundo da sua época da fome. É por isso que nós não podemos esbanjar. É por isso que a gente não pode desperdiçar. Não é porque está um tempo melhor que Deus está te proporcionando isso, porque você é alguém assim que, né, é mimadinho do Senhor, então Ele resolveu te dar umas regalias agora. Não, Ele está te ensinando alguma coisa, você não entendeu nada de Deus ainda. Não é regalia não é porque você é mais mimadinho não. Se Ele te deu algumas coisas em algum momento, é porque você está na escola do palácio ali, parece ser tudo lindo, tudo belo, mas tem aprendizado ali. Tem coisa boa que você precisa usufruir para depois usar mais tarde. Você está na escola de onde? A escola do deserto, com 40 anos, ele está naquela indignação. Você já viu que todos nós temos a fase da indignação? Não, as coisas não podem ser desse jeito. E a gente quer consertar o mundo. A gente quer colocar as coisas em ordem. E é nessas horas que a gente faz os maiores erros nossos. Quando a gente acha que, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Não tem que fazer. Deus não mandou fazer. Só faz quando Deus manda. Quem faz quando Deus não mandou, quebra a cara. Fica envergonhado. Passa por situações que tem que fugir. Moisés vê um egípcio judiando no hebreu, gente da sua raça, seus conterrâneos, povo de Deus. Ele aparta a briga, mata, esconde na areia. Comecei a botar a casa em ordem. Se fizerem injustiça com o meu povo, eu vou resolver. Mas tem um dia que ele vai ver 2 hebreus se desentendendo. Aí o homem que estava enterrado na areia vai aparecer nessa hora. Se aparece. Aí um vai dizer, você vai fazer igual você fez com o egípcio, com nós também, né? Vai me matar e esconder. Aquela hora a casa caiu. Ele sai fugido. Sai errante. Mas Deus já estava lá, com a inscrição dele na faculdade preparada. A faculdade de Midian, o deserto. Já tinha inscrito e pagado já a inscrição para ele.
Ele chega no deserto de Midian, agora eu não sou ninguém, acabou, eu não vou poder fazer mais nada mesmo. Quando eu estava no palácio, eu podia libertar meu povo. Agora eu sou um fugitivo, um assassino, eu vou agora me esconder aqui nesse deserto, nunca ninguém nem vai saber do meu nome, eu estou escondido. Tem gente que se esconde, né? Fala, agora ninguém vai saber, acabou para mim. O que eu tinha que fazer, eu tentei, sabe? Eu tentei, mas não deu. Agora não tem mais jeito, acabou para mim. Agora eu vou ficar enfiado nesse deserto. Inocente. Deus não perde o controle. Deus não perde o controle. Ele começa 40 anos. A história de Moisés é 3 fases: 40, 40 e 40. 40 no palácio, 40 no deserto e 40 vivendo o propósito. 40 anos ali. Todo dia a mesma rotina. Porque deserto é a mesma rotina. Gente, deserto não muda. Se você está no deserto, aquiete o teu coração, suporte, porque amanhã é deserto de novo. É as mesmas lutas. Tem dia que bate um ventinho mais fresco, a pessoa está no deserto, agora vai mudar o negócio aqui. Vai nada, o sol vai escaldar amanhã de novo. Você não saiu do deserto, você não foi formado ainda. Você só sai do deserto quando chegar o teu diploma, a tua formatura. Você tem que passar em todas as escalas do deserto para Deus te promover para o propósito. Aquieta o coração e vai viver o deserto. Moisés foi viver. Cuidar de ovelha, virou especialista, pastor de ovelha. Sabia tudo de deserto. Sabia o lugar que tinha uma graminha, que não tinha, que tinha uma água. Ó, esse mês tem água aqui, mês que vem tem água lá. É assim que é deserto, né? Você fica caçando cantinho para ter um pouquinho de refrigério. Parece, todo dia, ai que alívio. Um pouquinho de água, ai que coisa boa. Um pouquinho de comida, ai que coisa boa. Deserto é desse jeitinho, é assim que você está vivendo, não é? Fala a verdade aí. Você está nesse deserto, é de pouquinho em pouquinho, é de calor em calor. De noite aquele frio que não se aguenta, mas vai vivendo. Sabe o que é o problema? Que Deus tem propósito. E a gente, quando está na escola do deserto, quando a gente está lá, a gente conforma. A gente acha que agora, o resto da minha vida é isso aqui. Foi escolha minha, gente. Foi eu que matei. Me acostumei aqui. Só que a gente não entende que Deus está controlando, está vendo, está enxergando, está guiando. E um belo dia você vai para um dia de rotina. Aí tem uma arvorezinha que você passa perto dela todo dia. Aí aquela arvorezinha que é comum para você, que faz parte do teu ambiente, que faz parte da paisagem do teu dia, daqui a um dia ela muda. Ela começa a pegar fogo. Ele nunca viu isso. Deus não precisa de coisas extraordinárias para fazer o extraordinário. Talvez você esteja esperando algo extraordinário acontecer. Não, é a sarcinha que está aí todo dia perto de você. É ali que Ele vai promover o milagre. Você nota que o texto diz que Moisés nota que a sarça está queimando e não desfaz. Aí ele diz, eu virarei e olharei para mim ver o que negócio é esse. O que está acontecendo? É algo que chamou a atenção dele. Falou, poxa, isso no deserto, 40 anos, eu nunca vi isso. Ei, o extraordinário de Deus vai chegar aí na tua vida. O deserto não é só coisa comum, não. Daqui a pouco o extraordinário de Deus chega, a sarça arde, Ele fala e o mundo muda.
Arabaxoderrai. Sabe o que aconteceu no deserto? Ele casou lá, ué. Casou lá no deserto. Aprendeu a ser marido, a ser pai, Chacoalhou o menino de noite chorando com dor de barriga. A gente precisa ser bom nas coisas comuns. Ninguém Deus vai usar se você não for cuidadoso com a sua casa. Deus não vai entregar propósitos se você não se dedicar para zelar daquilo que é natural da vida. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com pessoas, com vidas, principalmente com família. Ele vai olhar para a sarça e ele vai ouvir uma voz: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque é terra santa. Por que ele tem que tirar? Porque ele até ali caminhou. Foi para a escola do palácio, vestiu a sandália do palácio. Foi para a escola do deserto, vestiu a sandália do deserto. Agora ele ia vestir a sandália do propósito de Deus. Sandália fala de caminho. Sandália fala de palmilhar a vontade de Deus. Quando a gente veste a sandália do propósito, a gente vai viver não o nosso querer, mas o querer dele. E o querer dele é muito melhor que o nosso. O nosso é vazio, é fraco, é superficial. O dele é profundo, o dele é grandioso, o dele é majestoso. Aleluia. E aí eu vou correr um pouquinho aqui. Ele reluta, né? Você sabe que ele reluta. Ele diz, não quero. Porque eu não sei falar. Aí Deus vai dando uma apertada em Moisés. Não, Moisés, o eu sou, eu vou estar contigo. Não é o teu poder, não é a tua capacidade. Embora eu use os teus talentos, mas a capacitação é minha. Embora eu use os dons que eu mesmo dei, que eu trabalhei, que eu lapidei, mas a capacitação é minha. É eu que vou te usar. Às vezes a gente fica aflito, sabe por quê? Porque a gente fica preocupado com a capacitação para fazer alguma coisa para Deus. E essa capacitação não é nossa, é dele, é ele que capacita. A gente precisa descansar, só fazer a nossa parte e deixar que ele nos capacita para fazer o propósito dele. A gente precisa entender esse propósito. Olha,